rapaziada! Se você é da geração de Victor Clay, provavelmente nunca ouviu falar de Marcelo Nova e seu Camisa de Vênus. Então senta aí, que hoje eu vou te apresentar um cara diferente. Esse é o vídeo de um dos caras que mais tem treta no rock nacional. O cara treta com o Samuel Rosa do Skank, treta com o cantor dos Engenheiros do Havaí, treta com os Paralamas do Sucesso, enfim, tretas e mais tretas e mais tretas. Eu estou falando de Marcelo Nova, o cara do Sim Caxambó e o roqueiro mais casca-grossa do rock brasileiro. Se você gosta desse vídeo, por favor, comente, deixe seu like, se inscreva no canal para nos ajudar. Sejam bem-vindos ao canal Fatos e Música. Vamos falar um pouco sobre esse cara briguento, amarrento, o treteiro. Marcelo Drummond Nova nasceu em Salvador, Bahia, em 16 de agosto de 1951. É um cantor e compositor brasileiro. Ele foi vocalista da banda baiana Camisa de Vênus, desde o início dos anos 1980. Eles fizeram bastante sucesso com uma música chamada Ô Crianças, mas isso é só o fim, isso é só o fim, qualquer coisa assim do gênero. Ô crianças, isso é só o fim. Ele foi vocalista desde os anos 1980 até o seu primeiro final em 1987. Em 88, iniciou sua carreira solo tendo gravado no ano seguinte um LP ao lado do Raul Seixas. Sim, Raul Seixas, intitulado A Panela do Diabo. Em entrevista, Marcelo Nova disse: através de Raulzito e os Panteras, a banda que ele tinha em Salvador quando ele era um jovem e eu era um menino, eu pude ter noção do que realmente queria fazer na vida. Quando era adolescente, Marcelo Nova não perdia um show de Raulzito e os Panteras em Salvador. Anos depois, em 1983, o cantor e compositor baiano conheceu o ídolo e conterrâneo no Circo Voador. Pensei que fosse brincadeira quando falaram que o Raul estava indo ao show para me conhecer. Ele espinafrava aquela geração do rock dos anos de 1980. Não entendi o porquê eu seria uma exceção. Ele se apresentou como se fosse necessário e acabou participando do show. Ali nos tornamos amigos, conta Marcelo Nova. Em 1995, reuniu-se com a sua antiga banda, Camisa de Vênus, e lançou mais 2 álbuns, sendo um ao vivo e outro de estúdio, e em 98 retornou à sua carreira solo. Reuniu-se esporadicamente com Camisa de Vênus e seu último trabalho de estúdio é o álbum 12 Fêmeas, de 2013. É conhecido, entre outras, pelas músicas Controle Total, Beth Morreu, Eu Não Matei Joana Dark, Mas eu não matei Joana Dark. Gotham City, Hoje, Silvia, Sim Caxambó, Comprei o Sim Caxambó. Deus Me Dê Grana, Só o Fim e Muita Estrela, Pouca Constelação, com Camisa de Vênus, Cocaína, Coração Satânico e Faça a Coisa Certa, da carreira solo, bem como Pastor João e a Igreja Invisível. Essa é uma canção que eu e Raulzito fizemos, chama-se Pastor João e a Igreja Invisível. Carpinteiro do Universo com Raul Seixas. É pai da ex-VJ da MTV Brasil Penélope Nova e do atual guitarrista e produtor do Camisa de Vênus Drake Nova. Infância. Marcelo Nova nasceu e cresceu em Salvador. Na infância era muito tímido e concentrava todas as suas horas livres em ouvir música. Ficava tardes e tardes inteiras apenas ouvindo música e prestando atenção aos detalhes, aos instrumentos e ao modo pelo qual eles eram tocados nos vários discos. Foi nessa época que teve o primeiro contato com rock and roll, quando pediu que seu pai lhe comprasse um disco de Little Richard, chamado Here's Little Richard. Aos 14 anos, viu o Raulzito e os Panteras tocarem ao vivo, o que fez perceber que era possível tocar o estilo de música que ele gostava no Brasil. E na adolescência e início da fase adulta, trabalhou com seu pai, que tinha uma clínica de fisioterapia, fazendo pedigrafia. Trabalhou também vendendo seguros antes de montar uma loja de discos chamada Nectar, em meados dos anos de 1970. Com a loja de discos, Marcelo consegue um emprego em uma rádio de Salvador, a FM Aratu, passando a ser responsável por um programa chamado Rock Special e pela programação da rádio. Com o programa de rádio, Marcelo Nova torna-se conhecido fora da Bahia por pessoas do eixo Rio e São Paulo, ligadas a gravadoras, que lhe chamam para dar opinião sobre vários discos que eles recebiam das matrizes e não tinham a menor ideia do que se tratava e de como comercializar aquilo. No início dos anos de 1980, Marcelo Nova vende o ponto da loja e com o dinheiro faz uma viagem para Nova York, onde toma contato com o movimento punk, percebe que, com o conhecimento musical que ele tinha adquirido
aliado à filosofia punk do faça você mesmo, poderia montar uma banda e fazer música mesmo sem grandes virtuosismos. Carreira, camisa de Vênus. Ao voltar de Nova York, Marcelo Nova chama um amigo que tinha conhecido na TV Aratu, Robério Santana, para formar uma banda que tocasse rock and roll e punk rock. A banda foi formada ainda em 1980 e, após o lançamento de um compacto, ficam famosos na Bahia, o que lhes dá a oportunidade de gravarem um primeiro álbum. Essa mesma banda duraria só 7 anos e lançaria, nesse primeiro período, 4 álbuns de estúdio e um ao vivo, ficando conhecida no Brasil inteiro e chegando a vender mais de 300 mil cópias do disco, correndo risco. O Camisa de Vênus voltaria a se reunir em 1995, lançando mais 2 álbuns, sendo um ao vivo e outro de estúdio. Após novo fim da banda em 1997, a banda se reuniria esporadicamente nos próximos anos. Reúne-se em 2009 com Eduardo Scott, ex-Gonorreia, substituindo Marcelo Nova nos vocais, mas Robério Santana, Carmel Hummel e Gustavo Mullen na formação original. Após a saída de Robério Santana em 2010, a banda lança uma coletânea em 2011, Mais Vivo do que Nunca, com uma faixa inédita, Sem Nada. Entretanto, em 2012, Marcelo Nova, alegando insatisfação com o que considerava a má qualidade do lançamento e, também, com o fato da banda ter sido contemplada com uma verba de um edital de incentivo à cultura do governo baiano, entra na justiça para impedir que os 3 lancem mais álbuns utilizando o nome Camisa de Vênus. Cara, isso é incrível. Bastou sair uma lei ali de incentivo, a banda ganhar um dinheirinho ali, que o cara que já não queria saber da banda, o fundador da banda, voltou às pressas para a banda e entrou na justiça para impedir que os 3 lançassem mais álbuns, utilizando o nome Camisa de Vênus. Dinheiro, cara, o dinheiro é um problema. E por mais que a pessoa diga, não, eu não sou capitalista, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tá aí. E se você confrontar, por exemplo, o Marcelo Nova, você é capitalista, é com certeza absoluta, pelas entrevistas que eu vejo dele, ele vai dizer que não, eu não sou capitalista e não sei o que. Tá aí a prova aí, entendeu? Seguimos. Nova e Robério Santana anunciam uma turnê pelos 35 anos da fundação do Camisa de Vênus, contando com músicos da banda da carreira solo de Marcelo como banda de apoio, Drake Nova, filho de Marcelo na guitarra, Leandro Dali na outra guitarra e Célio Gloucester na bateria. Em junho de 2016, após 20 anos sem lançamentos, a banda anuncia a turnê Dançando na Lua, homônima do novo álbum, contendo apenas faixas inéditas, e em 22 de julho é oficialmente lançado o novo álbum, sendo seu primeiro single a música Raça Mansa, lançada em 11 de junho de 2016. Eu tenho ouvido por aí, assim, parece que ultimamente apareceram vários bons samaritanos, né? Eu acho curioso porque eu queria saber onde essas pessoas estavam quando o Raulzito estava sem um dente, quando estava pesando 50 quilos, quando não tinha gravador, antes dessa história de Raul, porque agora tem um monte de abutre sobre o cadáver, porque todos adoram um homem morto, entendeu? Eu queria saber onde essa gente estava quando ele, Raulzito, estava naquela situação sem gravadora, você tá entendendo? E o tratamento que é dado é como se Raul fosse uma vítima de não sei o quê, vítima de má companhia. A gente gostava e admirava e respeitava Raulzito porque ele era um rebelde legítimo, porque ele apontava caminhos, ele sugeria hipóteses, quer dizer, era um homem teimoso como uma mula, não fazia nada que não tivesse afim, você está entendendo? Quer dizer, aí de repente, como ele não está mais aqui e não pode dizer, não é? De viva voz. Então gente que não tem a menor ideia, entendeu? A menor ideia, vem falando para tirar uma onda, vem, não, porque não é bem assim, porque Marcelo Nova era má companhia. Que papo é esse de má companhia, cara? Você tá entendendo? Você é má companhia, Marcelo? Rapaz, disse assim aquele cara lá, aquele tal de Samuel Rosinha lá do Skank, ele disse que eu sou uma má companhia. Você tá entendendo? Você é má companhia. E logo com relação a quem? Em relação a Raulzito, cara, você tá entendendo? Que já era uma má companhia por si próprio, você não precisava de nenhum aditivo, entendeu? Já era é o que eu digo, Raulzito era um cara, bicho, que hoje o nego fica manipulando esse negócio. Quer dizer, má companhia, primeiro que isso é um papo de tia, né? Ai, ele é má companhia, entendeu? Não vou levar ele pro cercadinho, nem pra brincar de gangorra. Que conversa é essa, meu irmão? Você tá entendendo? Pode ficar tranquilo, já disse e repito, pode ficar tranquilo, Rosinha, porque eu não ando com bunda mole, você nunca vai andar comigo, você tá entendendo? Nunca tu vai andar comigo, nunca. Carreira solo.
Após o último álbum da primeira formação do Camisa de Vênus, Marcelo Nova junta músicos para formar uma banda de apoio para sua carreira solo. A primeira formação da banda, Envergadura Moral, conta com Gustavo Müller nas guitarras, João Chaves, o Johnny Boy, nos teclados, Carlos Alberto Calazans no baixo e o veterano Franklin Paulillo na bateria. Após ensaios e apresentações, a banda entra em estúdio e grava o primeiro disco, Marcelo Nova e a Envergadura Moral, lançado em 1988. O álbum é composto de baladas, sendo mais intimista do que os trabalhos anteriores com Camisa de Vênus. Conta ainda com um cover de E Nós Que Aqui For Um Bando, que foi renomeada para A Gente É Sem Vergonha, tendo a participação de Genival Lacerda, autor da música e grande ídolo de Marcelo. Em 1989, Raul Seixas e Marcelo Nova decidem gravar um disco juntos e saem em turnê realizando 50 shows. Mais tarde, naquele ano seria lançado o segundo álbum da carreira solo de Marcelo Nova, A Panela do Diabo, que viria a ser o último álbum de Raul Seixas, lançado 2 dias antes da sua morte. Depois desse disco, Marcelo Nova foi tido por muitos como o sucessor de Raul Seixas, título do qual ele nunca gostou e o qual sempre contestou. No início dos anos de 1990, Marcelo Nova estava em turnê quando o presidente Fernando Collor confiscou as cadernetas de poupança de todo mundo e, portanto, os shows que ele tinha marcado foram cancelados. Ele resolveu então pegar um violão e sair com mais um músico, sem nenhum instrumento elétrico, fazendo uma turnê acústica, o que trouxe a ideia de fazer um álbum inteiro com essa sonoridade. Em 91 saiu o disco Blackout, primeiro disco integralmente acústico da história do rock nacional, que marca a entrada de André Cristóvão, substituindo Gustavo Müller nos violões da banda Envergadura Moral. No próximo álbum, em 1994, Marcelo Nova pegou a sonoridade acústica e inverteu-a completamente, produzindo um disco com muita guitarra e bem pesado. O álbum recebeu o nome de A Sessão Sem Fim e traz o guitarrista veterano Luiz Sérgio Carlini, que ganhou fama como guitarrista da banda de Rita Lee nos anos de 1970, a Tutti Frutti. Após a volta do Camisa de Vênus, em 1998, Marcelo Nova tem uma ideia de gravar um disco só com releituras de músicas de sua carreira, experimentando novos arranjos. A ideia surgiu quando ele viu uma ultrassonografia de um feto e ocorreu-lhe que ele pulsava no ritmo exato, não tinha futuro nem passado, era um ponto de luz. Assim gravou o disco Eu Vi o Futuro, Baby, Ele é Passado, com apenas um músico, o multi-instrumentista Johnny Boy, que com exceção do próprio Marcelo Nova em uma das faixas, tocou todos os instrumentos. Este é o último álbum de Marcelo a sair por uma grande gravadora, a extinta Abril Music. No ano seguinte, Marcelo Nova lança 2 álbuns ao vivo a partir de 2 shows selecionados por um fã, Luiz Augusto Conde. São eles o Grampeado em Público, volume 1 e Grampeado em Público, volume 2, que saíram pelo selo independente Baratos Afins e foram distribuídos apenas nos shows que Marcelo Nova realizou pelo país, tendo vendido cerca de 6.000 cópias. Em 2001 sairia a caixa tripla Tijolo na Vidraça, no qual o artista faz um apanhado da sua carreira, contando com músicas antigas remasterizadas, releituras e inéditas. Depois de um tempo excursionando pelo país, Marcelo Nova solta, em 2003, uma coletânea com grandes sucessos de sua carreira, tanto solo como com o Camisa de Vênus, chamada Em Ponto de Bala. Após 13 anos compondo e criando o conceito, no ano de 2005, sai um novo álbum de inéditas, o hoje clássico, O Galope do Tempo. O álbum possui características existencialistas, indo do nascimento à morte. Em 2011, lançou o álbum duplo Hoje no Bolshoi, gravado ao vivo no Bolshoi Pub, em Goiânia. Esse disco rendeu também um Blu-ray e um DVD, e nele estão canções de vários períodos da sua carreira. Retorna em 2013 com o álbum de inéditas 12 Fêmeas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Canimambo!